Irmãos, hoje a gente começa então, mais um livro, abre aí mais uma série de estudos bíblicos em um dos grandes livros da Bíblia, o livro Deuteronômio. Vamos abri-lo. Quinto livro da Bíblia, último livro do Pentateuco, livro de Deuteronômio, também chamado do quinto livro de Moisés, ou estas palavras, segundo os hebreus. Deuteronômio, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Deuteronômio 1, verso 1 a 8. Diz assim a palavra. Senhor, irmãos, farei a leitura. Peço que os irmãos a acompanhem. São estas as palavras que Moisés falou a todo o Israel a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, terra de Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. A leste de Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Amém. Deus, como cantamos, Senhor, como é bom estarmos aqui, Pai, reunidos, Senhor, em Teu nome, Pai, diante do livro sagrado, Deus, para sermos instruídos, Senhor, através das palavras que o Senhor nos transmitiu através de Moisés, que foram copiadas e recopiadas através dos séculos, que foram traduzidas, que chegaram até nós, impressas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelas portas abertas, Deus, por poder cultuar o Senhor com essas portas abertas, como corpo de Cristo em família. Sabemos que muitos irmãos, Senhor, ao redor do mundo não têm esse privilégio, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, Pai, lhes aumentando a fé, Pai, te dando a eles, Senhor, coragem, Deus, e que possam perseverar até o fim, Pai. Quanto a nós, Senhor, nos dá ainda mais amor e reverência pela Tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como a gente está começando um livro novo, a gente precisa de algumas informações aí introdutórias para nos ajudar durante todo o livro, É claro que à medida que a gente vai avançando, chegue lá no capítulo 28, talvez algumas informações precisem ser relembradas, Porque, afinal de contas, a gente fica durante muito tempo em um livro, E eu não sei nem se a gente consegue terminar Deuteronômio esse ano, Por exemplo, não sei, talvez a gente nem termine esse ano. Então, é claro que em algum momento, às vezes, a gente precisa relembrar alguma informação, mas não tem como a gente começar do nada, assim, no susto, até porque Deuteronômio não é o primeiro livro da Bíblia, por exemplo, ele é o quinto, então ele está aí em uma sequência de 4 livros, melhor dizendo, de 5 livros, ele é o último livro dessa sequência. Então a gente precisa de algumas informações, até porque Deuteronômio tem algumas características diferentes daquilo que a gente já estudou até agora. Eu queria separar 4 antes da gente ir para o texto propriamente dito, tá, irmãos? 4 características desse livro para a gente guardar aí. A primeira delas é o corpo do qual ele faz parte, Ele faz parte do Pentateuco. Até então, a gente tinha visto textos narrativos, históricos. Quando eu comecei a assistir de casa os cultos aqui da IPJO, lá em Ruth, Depois a gente viu 2 livros de Samuel inteirinhos. Vimos alguns textos poéticos, ali selecionados. Os salmos de romagem, salmos de lamento, louvor e adoração.
Mas, até então, a gente não tinha visto, pelo menos não comigo aqui, não acompanhando, um livro do Pentateuco, né? Isso é um pouco diferente. Parece que é só mais um livro, né, irmãos? Mas não é. Como a Bíblia é a revelação de Deus progressiva, a que ele fez de forma progressiva, uma sequência, então tudo que é progressivo, tudo que tem uma sequência, tem que ter um começo. É verdade, tem que ter um começo. Tem que ter uma origem. E a origem da revelação do Deus é o Pentateuco. São esses 5 primeiros livros, né? Eles são a base no qual todo o restante da revelação foi edificada, né? Então, assim, irmãos, esse ser um livro do Pentateuco, um dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele é relevante para nós. Esses 5 livros são tão relevantes, que até os samaritanos, e os irmãos devem se lembrar dos samaritanos, né, inimigos mortais do povo judeu, lá em João 4, né, o exemplo da mulher samaritana, o exemplo que Jesus usa do bom samaritano, né, para humilhar os judeus também. Toda vez que se citava os samaritanos, era citando um povo inimigo de Deus, um povo que abandonou as tradições, né, depois que foi para o exílio, mas um povo que, por mais diferenças que tivesse com os judeus, eles tinham uma coisa em comum. Sabe o que era que eles tinham em comum com os judeus? Chutem, se puderem, o Pentateuco, né? Os samaritanos tinham o Pentateuco como um livro, como um conjunto de livros, né, melhor dizendo, livros assim que eles realmente acreditavam e que eram um ponto em comum que eles tinham com os judeus, né? De todos os livros, né, irmãos, que foram copiados e recopiados ao longo dos anos, era um livro, irmãos, que eles tinham tanta preocupação de ser perfeitamente copiado, né? Claro, não era uma época que tinha impressora, então era à mão mesmo. Vocês acreditam que eles contavam quantas palavras tinham na linha, escrevia na frente, por exemplo, essa linha tem 10 palavras, depois eles contavam quantas palavras tinha na página, essa página tem 200 palavras, e escrevia. Eles faziam isso página por página, para ter certeza que o Pentateuco chegaria nas mãos perfeitamente fiel àquilo que Deus havia falado para Moisés. Então, percebam, né, o amor, percebam a importância que é dada a esse conjunto de 5 livros. Né? A gente está diante deles agora. Ele é o livro de Deuteronômio dos 4 maiores livros citados até o início da era cristã, né? Até o início dos pais da igreja, ali no século I, ele está entre os 4 livros mais citados. Na tentação de Jesus, Jesus só usou o Pentateuco, né, para rebater as 3 tentações de Satanás. Então, irmãos, de fato, é um livro assim que, além disso tudo, é uma boa amostra de todo o Pentateuco. Né? Ele vai ser um bom resumo de todos os 5 livros. Então, vai ser muito legal a gente trabalhar com o Pentateuco aqui durante esse tempo. É a primeira coisa. A segunda é que ele é um livro de transição. Né? Por ele ser um 5º livro e ele encerrar o Pentateuco e o livro seguinte ser um livro histórico, o livro de Juízes, então é interessante a gente olhar que alguma coisa está mudando. Né? Eles vão sair agora de um momento, eles estão saindo do deserto, eles estão diante da terra prometida, então a gente está diante de um quadro aí de mudanças, de transições. Algumas coisas vão acontecer, a liderança vai passar de Moisés para Josué, né? Algumas coisas vão mudar. Então é interessante a gente lembrar sempre isso, tá? Que a gente está em um período aqui de transição. A gente está aqui em um período que está oferecendo aos israelitas da segunda geração que olhem para trás, que olhem para os 4 primeiros livros, aprendam com os erros dos seus antepassados antes de entrar nessa terra que Deus está dando e não cometam os mesmos erros que eles cometeram, né? É a segunda coisa. A terceira coisa, irmãos, e isso eu queria enfatizar, essa terceira característica do Deuteronômio, é que ele não é um código judicial, como parece sugerir o nome, né? Todos os comentaristas acham que não é um bom nome, que acabou pegando, né? Porque vocês sabem que nome pega, né? O livro, na verdade, o autor do livro, né, Moisés, ele não deu um nome para a obra, né? A obra dele acabou sendo nomeada depois que estava pronta, foi nomeada por alguns nomes e acabou que pegou para a gente aqui Deuteronômio, que é literalmente, né, a transliteração do grego para segunda lei, ou então repetição da lei. Se a gente está falando de lei, a gente, claro, que vai associar a legislação, né? Logo que a gente vai associar um código legal. E um código importante, né, a ponto de estar sendo repetido,
Mas não, irmãos, isso é uma coisa que eu até já falei aqui em um domingo de manhã, mas de novo, né? Como são outras pessoas que vêm, que vão, e como é muita coisa que vocês escutam, né, domingo após domingo, tem coisa que é bom relembrar e enfatizar. E uma dessas coisas é que a palavra grega, né, para nomos, que foi traduzida como lei, e normalmente a gente escuta como lei, tem um campo semântico, tem uma vastidão de sentidos muito maior do que lei. Nomos pode ser instrução, pode ser ensino, pode ser testemunho, pode ser bem mais do que lei. Então, assim, quem traduz tem a opção de traduzir como quer, né? E aí, normalmente, pegou também esse lado legal, né? Esse aspecto legalista. E eu acho que pegou porque eu acho que nós, enquanto seres humanos caídos, gostamos dessa coisa legalista, né? A gente gosta de um legalismozinho. A gente gosta de... O que é que eu preciso fazer para ser salvo, né? Como aquele rapaz pergunta para Jesus. A gente gosta de um jeito de fazer por onde, de merecer. A gente gosta que Deus diga para a gente, olha, é isso, não faça aquilo. E se eu fizer, eu coloco Deus na parede e digo, tá vendo, eu fiz, agora o Senhor me deve. E Paulo bate nisso, né, irmãos? E disse, gente, se fosse assim, Deus ele não seria gracioso. Deus seria um patrão que estava te devendo um salário, né? Não é por obras, não é pela estrita observância da lei. Tanto não é que Deus ele não dá uma lei fácil do povo seguir, né? Deus dá uma lei extremamente custosa para o povo, para a gente entender que a gente não vai conseguir sozinho mesmo, para humilhar a gente, né? Para a gente entender, olha, você não vai conseguir cumprir essa lei perfeita. E para mim só serve perfeito, porque quem tropeça em um mandamento da lei tropeçou na lei toda. Não dá para você seguir 99%. É aquele que quebra um crimezinho, que comete um só crime, quebrou a lei. Não importa se foi o artigo 155, se foi o artigo 121 do Código Penal, não importa. Simplesmente se tornou um transgressor da lei, né, irmãos? Então, vamos lá. É uma parte do Pentateuco, é um livro de transição e não é um código judicial, né? Melhor dizendo. Irmãos, é muito melhor a gente olhar Deuteronômio como os discursos finais, a última oportunidade que Moisés está tendo de se dirigir à sua congregação, ao seu povo, né? Moisés passa 40 anos como uma espécie de pastor desse povo, né? De líder desse povo. 40 anos, irmãos. Veja, eu tenho um pouco mais de um ano aqui com os irmãos, eu já amo tantos irmãos. Imagine 40 anos caminhando com o povo. O povo era chato às vezes. Xarope, dava trabalho. Irmãos, mas a gente ama. É um povo que Deus colocou sobre a nossa tutoria, sobre a nossa responsabilidade. São ovelhas dele, né? Não são nossas. A gente pastoreia com ele, as ovelhas dele. E Moisés estava ali, sabendo, né, que estava próxima a hora dele. Deus já tinha dito que ele não ia entrar na Terra Prometida. E se eles estavam à porta da Terra Prometida, ele tinha essa última oportunidade para falar com o povo. Então, Deuteronômio, irmãos, é muito, muito, muito mais um livro de instrução, um livro de amor, ele tem muito mais um aspecto de instrução do que legislação, do que um monte de normas, não faça isso, não pode aquilo. Sabe qual é outro problema? A gente dicotomizou, né, criou assim, uma separação imensurável entre lei e graça. A gente acha que lei e graça são coisas completamente opostas. A gente não consegue enxergar como os israelitas enxergavam lei como algo extremamente gracioso. Eles não conseguiam enxergar isso. Agora, irmãos, pensem o que você conhece sobre mitologia grega, por exemplo, que talvez seja aí algo bem, bem famoso, né? O mundo helênico, né? O que os gregos fizeram ali, né? No primeiro, segundo século, foi algo tão incrível que a cultura deles chegou até a gente até hoje, né? Depois de séculos passados. E a gente conhece muitas histórias da cultura grega, por exemplo, e nelas a gente se depara com deuses extremamente irados, deuses extremamente cheios de coisa, que as pessoas não sabiam exatamente como agradar eles, né? Deuses muito inflamados, assim, com qualquer coisa se irritavam. Deuses muito humanos, né? Na verdade, muito parecidos com quem os criou. E para o povo de Israel, que vivia em uma cultura cercada por politeísmo por todos os lados, era uma bênção saber exatamente o que o Deus dele queria deles. Já pensou você servir
a alguém que você não sabe exatamente o que esperar dessa pessoa. Imagine um trabalho. Imagine que você trabalha, mas a pessoa não diz a hora que você chega, não diz a hora que você vai sair, não diz qual é o seu horário de almoço, não diz nada para você. Entende que é bem complicado você ter que adivinhar. E mais, viu? Ela lhe cobra que você cumpra aquilo que ela quer. Mas o que é que ela quer? Você não sabe. Você não sabe. O povo de Israel, irmãos, tinha um privilégio diferente de todas as nações ao redor deles, de saber o que Deus queria. Deus, ele revela. Deus, ele diz para eles exatamente o que esperar dele. E o que as pessoas podiam esperar dele. E o que ele esperava das pessoas, né? O relacionamento duplo entre ambas as partes. Era muito gracioso. Eles não viam a lei, irmãos, da forma que a gente vê. Pode ter certeza que eles entendiam isso. Talvez por essa cultura, né, que eles viviam, muito politeísta, eles entendiam que a lei era uma bênção. Era uma bênção. Deus, ele estava sendo imensamente gracioso para com eles. E a última coisa, né, parte do Pentateuco, um livro de transição, não é um código judicial. E a última coisa, eu fiquei até em dúvida se eu trazia essa informação ou não, com medo de ser muito técnico, mas aí eu fiquei pensando, né, todos os comentários falam sobre isso, todas as introduções falam sobre isso. Eu disse, é importante falar sobre isso, né? Até porque a gente pensa em estruturar esse nosso estudo aqui em Deuteronômio baseado em entender ele como um tratado que os povos da antiguidade eles firmavam entre um suzerano e entre um vassalo. É porque é um nome feio, né? Às vezes a gente fica assim, será que a gente vai confundir mais do que vai explicar, né? Mas eu fiquei pensando também que talvez você possa lembrar deles, né, da sua aula de sexta série, né, na minha época, hoje do 7º ano, da sua professorinha de história, talvez dependendo de quantos anos você tem, estudou até com a irmã Elma, quem sabe, né, lá atrás. E vai lembrar, eu vou te transportar para a sua sala de sexta série agora, nesse momento, ó, fecha os olhos brincando, mas vá agora para o seu 7º ano e lembre que lá você estava estudando no feudalismo. Isso, você estava estudando sobre os suzeranos e os vassalos, né? Quem eram os suzeranos? Quem tinha terra. Quem eram os vassalos? Quem não tinha terra, e ia lá o suzerano e cedia essa terra, né, para que o vassalo trabalhasse na terra e fosse submisso ao suzerano. Agora, fala aí, vocês acham que isso não tem tudo a ver com o que vai acontecer a seguir quando eles entram na terra prometida? De quem é a terra, irmãos? Deus é o dono da terra. Ele é o suzerano. Ele é dono de tudo. E ele cede essa terra ao povo de Israel. Ele cede a quem ele quer. Ele dá essa terra para Israel, para que Israel o sirva a ele de forma alegre e voluntária. Então, o livro de Deuteronômio, ele tem exatamente a estrutura dos tratados, que talvez a gente achasse que começou isso no feudalismo, né, lá na sexta série, mas não, isso vem do antigo Oriente Próximo. Esses tipos de acordos entre suzeranos e vassalos, acontecem desde muito, muito, muito tempo antes. É porque a gente tem a tendência de ver uma história muito europeia, né? A gente vê uma história muito centralizada ali na Europa. Mas não, isso é antigo, tá, irmãos? E aqui no livro de Deuteronômio, a gente começa, então, hoje, com a primeira parte desse tratado. Qual era a primeira parte desse tratado? A apresentação do suzerano. A apresentação dessa pessoa. E aí a gente vai ver no texto que a gente leu hoje, né? Depois dessa introdução um pouco longa, né? Eu sabia que ia ficar um pouco longa, mas, como eu disse, é só essa vez. Depois, quando você quiser relembrar, você vai assistir isso de novo. Ou pesquisar mais também, né? É uma boa maneira também de aprender, buscar por si mesmo. Então, irmãos, aqui a gente vai ver agora a apresentação do suzerano. Ele vai se apresentar. Ele vai apresentar porque ele tem o direito, né, de promulgar esse tratado. E depois, a partir da próximo estudo, a gente vai ver um prólogo histórico, né, onde ele vai relembrar algumas coisas que aconteceram em Israel, até chegar até esse momento, né? Então, vamos lá para o texto propriamente dito agora, versículo 1. Ele está localizando, irmãos, essa história, esse tratado, no tempo e no espaço. São estas as palavras que Moisés falou, quem falou foi Moisés, para quem ele falou? Para todo Israel, onde ele falou? A leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizabe.
Tudo um monte de cidade que ninguém sabe onde fica hoje. Então, nem se preocupe com ela, porque não me muda muito, né? Então, hoje, ninguém consegue identificar exatamente onde estão essas cidades, não, tá, irmãos? Então, não tem por que você se preocupar com ela. Eles estavam nas campinas de Moabe, né? Nas planícies de Moabe. Você vai ver que o lugar específico está aqui no versículo 2, né? Cades Barneia, né? Era o lugar onde eles estavam, que era um lugar cercado por tudo isso, né? Parantofel, Labã, tal, todas essas cidades ao redor de onde eles estavam. Eles estavam acampados. Quem fala essas palavras é Moisés, e ele não fala essas palavras por ser o rei de Israel. Não, Moisés ele não é o rei, a gente sabe disso. Israel é uma teocracia, ela é governada por um Deus, mas é um Deus que não fala diretamente com o povo. E isso porque o próprio povo pediu, né, que Deus não falasse diretamente com eles, falasse com o intermediário. Eles não suportaram estar diante de Deus, né? Quando Deus se revelou, se manifestou, tem aquela teofania lá, eles ficaram extraordinariamente temerosos e com medo de serem consumidos, né? Diante daquilo tudo que eles viram. Então eles disseram, não, que o Senhor não fale com a gente, que fale através de Moisés, o meu servo. Então Moisés é esse representante e surge aqui em Deuteronômio, sabe como que, irmãos? Como a figura do primeiro profeta de Israel. Moisés, então, ele é o primeiro profeta. E quando a gente acabar Deuteronômio, a gente vai ver que ele também foi o maior profeta. Repare que legal, né? O primeiro profeta foi também o maior profeta. E maior do que ele seria aquele que viria. E essa pessoa foi Jesus, né? Foi o único que foi maior do que Moisés. Ele foi o maior profeta. Ele falava da parte de Deus para todo o Israel. Essa palavra todo Israel, né? Expressão, melhor dizendo, ela vai se repetir bastante, tá, irmãos? Durante o livro de Deuteronômio, para mostrar para a gente que todas as pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus e reagir adequadamente a ela. Todas as pessoas. Não tinha ninguém que fosse isento, ninguém que não precisasse. Moisés dirige essas palavras a todo o Israel, tá? Todo ele, todo. Não tem ninguém que não precise ouvir. E isso inclui a gente também, né? Hoje, como Israel espiritual do Senhor. De onde esse povo está vindo também, né, irmãos? Porque o livro de Números acaba onde? O livro de Números, ele acaba com o povo, né, já muito perto da Terra Prometida, do outro lado do Jordão. Tinha o Jordão, e aí você vai lembrar agora do Jornal Nacional, né, do Jornal da Globo, Jornal da Record, sei lá que jornal vocês assistem, ou se leem jornal físico mesmo, né, o Sinforme, ainda existe Sinforme, não faço a mínima ideia. Não sei onde vocês veem as informações, mas o fato é que devem ter ouvido já falar da Transjordânia e Cisjordânia, né, nos conflitos lá da Palestina. E a Transjordânia é exatamente onde eles estavam, do outro lado do Jordão. Existiam alguns povos ali, que Deus disse que valia a pena lutar, outros Deus dizia que era para se desviar. Deus disse que era para eles se desviarem de Edom, para eles se desviarem de Moabe, mas alguns eles mandam conquistar. E eles, antes mesmo de chegarem na Terra Prometida, já haviam conquistado uma parte da terra que cabia uma tribo e meia, né? Uma tribo e meia já tinha terra ali na Transjordânia. Já tinha terra do outro lado, eles já estavam ali um pouco empolgados, né, com esse negócio da guerra, já tinham experimentado um pouco aquela euforia da batalha, já estavam ali, né? E, irmãos, eles estavam agora sendo lembrados, precisando ser lembrados, que o resultado das batalhas futuras que viriam não dependia do poderio militar deles. Irmãos, a primeira cidade que eles vão conquistar, né, a famosa Jericó, vem com Josué lutar com Jericó, era uma cidade praticamente impossível de ser conquistada. Era uma cidade que tinha casas construídas em cima da muralha, né, irmãos? Assim. E por que Deuteronômio, então, é importante para esse período pré-conquista? Para eles lembrarem, quem foi que ajudou vocês a conquistarem essa tribo e meia, as terras que essa tribo e meia estão ocupando? Quem foi? Não foi o poder militar de vocês, foi o que eu fiz. E agora, essa segunda geração está diante de mim e eu estou propondo uma renovação da aliança. Eu estou propondo a vocês que vocês entendam
que o essencial para ganhar uma guerra não são o número de carros, nem o número de cavaleiros, nem o número de espadas. O essencial para vocês ganharem a guerra é vocês estarem aliançados comigo, é vocês estarem em obediência à minha voz, estarem ouvindo atentamente aquilo que eu falei. Até porque, irmãos, essa ideia de Deus falar vai estar contida em todo o livro, né? Perceberam, né? Deus falou, versículo 1, são essas as palavras que Moisés falou. Depois a gente vai ver aí no versículo 3, né? Moisés falou aos filhos de Israel, e Moisés falou de novo no versículo 6, e Moisés vai falar, e o tempo todo Deus falando através de Moisés, até o ponto de que a gente entende que Deus ele não fala porque ele quer exercitar as pregas vocais, né? E que Deus nem tem pregas vocais. Claro, estou falando de forma metafórica. Mas porque, se Deus fala, é porque ele quer ser ouvido, né? Uma frase clássica, né, também do livro Deuteronômio, uma frase que é marcante para os judeus, é o Shema, é o dito Shema, né? Que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ou seja, irmãos, Deus está falando, e o que é que cabe a nós, Israel? Ouvir. Ouve, ó Israel. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. Israel precisa estar ouvindo, e o povo dele precisa estar aplicando, internalizando essas palavras no seu coração e usando elas, como diz o salmista, para não pecar contra ele, né? Contra ele mesmo. Então, irmãos, o versículo 2, ele fala que essa jornada, né, de Horebe até Cades Barneia durava 11 dias. E aí a gente também tem outro problema geográfico, né? Alguns vão entender literalmente que do Sinai até onde eles estavam demoraria 11 dias. Simplesmente 11 dias. Eles demoraram 40 anos, né? Mas era possível fazer em 11 dias. Chega a ser até risível mesmo, né, irmãos? Chega a ser assim, estonteante. Como assim? Um negócio dava para fazer em 11 dias? A gente viu lá, leu Êxodo, Números, Levíticos, esse tempo todo o povo peregrinando para um negócio que dava para fazer em 11 dias. Então, é uma possibilidade. A gente sabe, claro, que eles poderiam fazer em bem menos tempo do que 40 anos, né? Agora, a ideia aqui é que eles pudessem ter feito ela em 11 dias. Simplesmente 11 dias, irmão. É algo que nos faz pensar o quanto a gente pode postergar algo que Deus tem por causa da nossa desobediência, né, irmãos? É interessante como aquele povo sofre todo esse tempo para chegar na Terra Prometida, e sofre, e também merece, né? Cada coisa que passou, porque era difícil. O povo, irmãos, lendo Números, sério, a gente dá raiva. Primeiro tem raiva dele, depois você tem raiva de você mesmo, porque você lembra que você é como ele, né? É aquela coisa, são 2 momentos de raiva lendo Números, né? Mas o povo vai, irmãos. Reclama de Moisés, que não sabe, não tem certeza se ele é o líder, né? Ele abriu o mar vermelho, foi o responsável lá no período das 10 pragas, fez tudo isso, mas tá, tudo bem, o povo ainda tem dúvidas de que Moisés era um líder, e por que não Arão e Miriam? O povo vai, a mulher lá fica leprosa, aí no outro dia o povo reclama de novo, morre um bocado, mas aí no outro dia, aí eles aprenderam a lição, né? Nada, reclama de novo, morre outro bocado, e vem cobra, e vem isso, e a terra se abre, engole o povo, e tá lá, nessa peleja, e 40 anos isso aconteceu, né? O versículo 3 nos dá essa informação, que agora a gente já está no 40º ano. 40 anos se passaram, e Moisés fala mais uma vez aos filhos de Israel, e agora a gente sabe que Moisés fala da parte de quem? Agora olha o suzerando aqui aparecendo. Segundo tudo que o Senhor havia ordenado a respeito deles. Moisés é um homem sujeito à autoridade. Moisés está debaixo da autoridade de Deus, obedece a Deus, e o livro de Deuteronômio tem essa temática, irmãos, o tempo todo propondo ao povo uma vida de alegre obediência, né? Foi até o subtítulo que a gente colocou aí no YouTube, né, para essa série. O tempo todo Moisés estava propondo para o povo viver uma vida de alegre obediência. Vivam uma vida de alegre obediência, vivam uma vida de alegre obediência. Ele é um homem que age sobre ordens e quer ensinar o povo a
obedecer também. E ele vai lembrar 2 fatos só, sabe, irmãos, aqui, de forma... O prólogo mesmo dos tratados de vassalagem eram bem curtos mesmo, tá? Como esse. E o versículo 4 fala, depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Esses 2 reis a gente vai ver com mais detalhes lá no capítulo 2, Seom, e o capítulo 3 a gente vai ver sobre essa guerra aí com Og, tá? Só que ele está usando esses 2 exemplos para mostrar quem é que manda. Ele é o suzerano porque é ele quem destronou os reis que governavam aquela região. Foi ele quem liberou a terra, né, purificou a terra, né, abriu espaço para que o povo conquistasse de fato, para que o povo entrasse e vencesse aquelas batalhas. Ele era um Deus que guerreava batalhas. E Moisés se encarregou, então, de explicar essa lei. E vocês devem lembrar, né, que por conta desses 40 anos, por conta desse monte de pragas que aconteceram, por conta, e a gente vai ver isso daqui a 2 estudos na parte dos espias, que por conta da incredulidade do povo, depois que o relatório dos espias chega, é que Deus disse que ninguém entraria na terra prometida daquela geração, com exceção de Caleb e Josué. E aí o povo vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E daí a necessidade também, irmãos, de Moisés repetir essas palavras. Porque agora Moisés ele não estava falando com o mesmo público de 40 anos atrás. Percebem que agora ele estava falando com um outro público. O público era completamente diferente. Ele estava falando com uma segunda geração. Só que Moisés não simplesmente repete a lei. Porque ele poderia ter muito bem dito bem assim, tome Êxodo, leia, né? Ele poderia ter dito, tome Levítico, tome Números e leia. Ele não precisava ter repetido, né? Se fosse uma simples repetição, seria algo meio contraprodutivo, né? Tá repetindo uma coisa assim, a troco de quê, né? Na verdade, irmãos, Deuteronômio, o que Moisés está fazendo aqui com o povo, como eu falei, lembrando que é um livro, né, de um pastor aconselhando a sua congregação, de um pastor que tem amor por sua congregação, que está instruindo ela, Moisés, ele tem a preocupação de aplicar, né, algo que o pastor sempre fala, algo que eu sempre preciso melhorar, aplicar. Tem os 10 mandamentos lá, Deus deu a lei lá em Êxodo, e agora Deuteronômio, o que é que Moisés vai fazer agora? Aplicar essa lei. Agora Moisés vai pegar e vai mostrar na prática como é que se honra pai e mãe. Na prática, como é que não se cobiça a mulher do próximo. Na prática, como é que funciona cada um dos 10 mandamentos. A gente vai ver isso bem detalhadamente no livro de Deuteronômio, irmãos. Olha que legal, né? Não é uma simples repetição. Agora Moisés vai aplicar tudo aquilo que havia dito antes, né? Moisés vai colocar agora na vida prática do povo como é que eles devem viver uma vida santa e piedosa, né? Na comunidade de fé, diante do povo que Deus separou. O prólogo histórico, né, que eu falei que é a segunda parte, na verdade já começa no versículo 6, né, irmão? Só que ele é bem resumido. Do versículo 6 ao 8, Moisés vai resumir aqui tudo o que acontece de Êxodo 19 até Números 10. Vai ser um período gigante de tempo, né, que vai se passar em mais ou menos um ano, onde o povo estava em Horebe. E Horebe, toda vez que você lê Horebe aí em Deuteronômio, ele está se referindo a Sinai. E por que ele fala Horebe e não fala Sinai? E às vezes fala Sinai e não fala Horebe? Porque ele quis. Ele quis falar Horebe umas horas, Sinai e outra. E não tem problema nenhum, porque às vezes a gente vê na Bíblia Edom, e às vezes a gente vê Esaú, e a gente sabe que é a mesma pessoa. Então, normal. Às vezes é Pedro, às vezes é Cefa, normal, a gente sabe que se trata da mesma pessoa, né? São 2 nomes, 2 maneiras de se referir, e Horebe é o mesmo Sinai, tá? Então aqui Moisés começa a relembrar o que acontece de quando Deus tirou eles, mandou eles saírem do Sinai, lá em Êxodo, lá em Números 10, 13, na verdade, né? Fala assim o versículo 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo nesse monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, ao Líbano, até o grande rio Eufrates.
Ele está, irmãos, apresentando para o povo um panorama da terra. Deus está dizendo, olha aí o que está diante de vocês. E mais uma vez, Deuteronômio é um livro de transição. Eles estão saindo de um lugar, estão indo para outro. Olha o que está diante de vocês. Eu chamei vocês para conquistar esses lugares, Arabá, Cefelá, Negueb, todos esses lugares que estão diante da terra. Diante dos olhos de vocês, contemplem. É para lá que eu chamei vocês. É para lá que vocês devem ir. Saiam de Horebe. Já teve o tempo aqui. A gente apresentou a lei, o tabernáculo foi construído, o povo consagrou o tabernáculo. Tá bom. Agora que vocês entenderam, agora que vocês foram instruídos e vocês têm essa ilustração, né, que é o tabernáculo, da minha presença no meio de vocês, vocês estão preparados para sair. Saiam e sigam viagem. Sigam viagem. Eis a terra que eu pus diante de vocês. Versículo 8. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e sua descendência depois deles. Deus nos lembra, irmãos, por último, que Ele é um Deus de promessas, que Ele é um Deus pactual, que Ele cumpre todas as suas promessas. Isso que ele prometeu está lá em Gênesis 13, Gênesis 15, 17, 28, Êxodo 3. Tudo isso Deus havia prometido para os antepassados. E agora aqui, Deus está lembrando que ele não se esquece. Olha que jogo de palavras, né? Lembrando que ele não se esquece. Ele está mostrando para o povo, eu prometi, está aqui diante de vocês, é só tomar posse agora. Obedeçam. Se purifiquem, se santifiquem, obedeçam a minha voz. Tudo o que vocês precisam para essa grande conquista, eu já dei a vocês. Deuteronômio destaca essa promessa do território, né? Essa promessa da terra. Essa promessa da terra reflete esse pacto, né, patriarcal. Vamos ler só Gênesis 15, 18, irmão, só para você ver um exemplo, né, de todos esses textos que eu citei. Professores de homilética até comentam que nem é bom citar texto se você não vai ler, né? Então, já que eu citei, vamos ler. Gênesis 15, 18, um desses exemplos, né? Veja exatamente o que é que o Deus está falando aqui dessa vez, né? 15, 18. 18 e 19, melhor 19, melhor dizendo. E Melquisedeque, rei de Salém... é porque é o 15, tá? Eu errei. 15 e 18, isso mesmo. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande Eufrates. Irmão, sabe o que é mais interessante? É que essa terra toda que Deus deu nunca foi conquistada de fato, nunca. O território de Israel, nem sobre o governo de Salomão, teve essa extensão toda. Eles tinham a promessa. Já pensou você ter a promessa de Deus para alguma coisa e você não conquistar simplesmente por desleixo seu, por relapso seu, né? Que coisa triste, né? Eles tinham uma promessa de um território bem maior, inclusive, e eles nunca, infelizmente, chegam a alcançar a concretização desse território todo por conta de erros e de pecados deles mesmos, né? Irmãos, nós estamos, então, diante desse livro que nos faz olhar para o passado, nos faz olhar para os erros que foram cometidos, né? Eu penso que esse livro é muito propício também para a juventude, para o jovem. Felipe aqui, um jovem adulto já hoje, e nos lembra, né, mesmo, eu acho bem interessante esse negócio de a gente não gostar de aprender com os erros dos outros, né? A gente quer porque quer tentar ver se dá certo, né? Não, minha mãe disse que isso não deu certo. Isso eu fiz lá, ela fez lá e não deu certo. Mas comigo vai dar, ou senão eu quero ver se vai dar errado mesmo. Enfim, irmãos, Deus, através desse livro, ele nos mostra que é possível a gente aprender com os erros do passado e ele propõe aqui uma renovação da aliança. Ele propõe que, mais uma vez, o povo mais uma vez, tem a oportunidade de escutar o que o Senhor está falando e obedecer às suas palavras. Eles têm a oportunidade, nós vamos ter a oportunidade, à medida que lermos Deuteronômio, a abandonar um pouco o nosso legalismo, a abandonar um pouco essa nossa ideia equivocada de que é possível agradar a Deus
se a gente seguir seguir um conjunto de regras específicos. E, de novo, não é que nós não agrademos a Deus seguindo aquilo que Ele determinou. A gente fala para vocês o tempo todo para seguirem aquilo que Deus determinou. Mas o propósito é muito importante. Se o propósito de seguir aquilo que Deus determinou, como eu falei, é tentar salvar-nos a nós mesmos pelas nossas próprias forças, não vai dar certo. Não vai dar certo. É uma alegre obediência, irmãos. É uma alegre disposição de servir aquele que é o suzerano. E nós, como vassalos, que possamos nos aquietar diante desse Deus, que possamos baixar a nossa cabeça diante dele e obedecer os seus estatutos. Amém? Vamos cantar ao Senhor mais uma vez, pois nós vamos orar e passar para os motivos de oração do WhatsApp. Vamos entoar louvores ao nosso Deus, dizer para Ele que nós não queremos nos esquecer, né, irmãos, do que a gente já tem e do que vier a ser. Olhar para o passado, olhar para o presente e contemplar a possibilidade do futuro. A gente faz muito isso na ceia do Senhor, né? A gente vê o sacrifício que Ele fez e também está posto diante de nós a lembrança de que Ele está aguardando para cear novamente conosco, né? Um grande banquete, as bodas do Cordeiro. Então vamos clamar a Deus que Ele não nos deixe esquecer e que nos ajude a aprender mesmo com o passado. Vamos cantar ao Senhor.